eu quero compartilhar uma mensagem e eu quero iniciar com vocês lá no livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 3. O pessoal no primeiro culto estava animado. Eu creio que vocês estarão também, amém? Aleluia. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2, nós vamos estar falando a respeito, queridos, das nossas palavras. Não só das nossas palavras, mas do poder que existe na nossa língua. Aleluia. E sabe, amados, essa mensagem, ela pode te tirar de um buraco, como também ela pode te livrar de cair em um buraco. Então, tanto ela pode ser um remédio, como também ela pode ser uma vacina para você. É tão importante quanto você receber cura no seu corpo físico, é você aprender a andar em saúde. Eu posso dizer que, eu diria ainda melhor, mas não vou dizer melhor, vou dizer igual, importante, com a mesma importância. Tão importante, tão maravilhoso é uma pessoa quando está endividada e ela consegue sair das dívidas, não é verdade? Aquela dívida que você não tinha como sair de jeito nenhum, você não via uma luz no fim do túnel, mas Deus, Ele faz algo, Ele abre uma porta, Ele manifesta um favor e de repente você olha e não se vê mais endividado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo particular. Eu achava que eu ia dever no cartão de crédito para sempre. Que a primeira coisa que eu recebi quando eu passei na universidade, né, para entrar como estudante de uma graduação, eu me lembro que fiz vestibular, na época era vestibular, não era Enem. Eu fiz vestibular com 17 anos de idade e entrei na universidade com 17. E a primeira coisa que eu recebi lá foi um cartão de crédito. Mas não me deram dinheiro, só me deram crédito. E eu comecei a usar aquele cartão de crédito e todo mês tinha uma conta para pagar, mas eu não tinha salário, queridos. Eu estava estudando ali, eu não tinha uma fonte de renda fixa. Então eu fazia alguns bicos, a gente chamava de bicos, alguns trabalhos informais. Nessa época eu já tinha um curso de eletricidade, eu trabalhava como eletricista também, fazendo projetos elétricos em casas, instalações residenciais, reparos. Uma pessoa, ele estava com um problema lá, ele não sabia resolver e me chamava para resolver. Eu me lembro de uma casa que me chamaram para resolver um problema nessa casa. E o filho da mulher da casa era eletricista, mas ele não tinha conseguido resolver o problema. E eu passei um tempão lá tentando resolver, eu abri lá o interruptor e vi que estava tudo correto. Aí eu em cima abri as conexões, estava tudo certo, o fio passando tudo direito. Eu disse, rapaz, eu não estou encontrando problema nenhum aqui. Eu perguntei para eles, vocês trocaram essa lâmpada? Ela, não, eu disse, me dá uma lâmpada boa aí. Eu troquei a lâmpada, era só a lâmpada, queridos. Sabe, o problema parecia difícil, eu procurei pelo caminho mais difícil. Eu deixei o mais fácil por último, porque eu nunca imaginei que os donos daquela casa, e tendo um filho que tinha feito eletricidade, não tinha trocado a lâmpada. E às vezes a gente está com um problema achando que a solução é muito difícil, chama um especialista, mas é só trocar uma lâmpada. E Deus pode te dar essa solução hoje, queridos. Uma solução fácil. Algumas não, eu tive que tirar toda a instalação elétrica mesmo e fazer tudo de novo. Mas em ambas, o Senhor ajudou. Só que, voltando para a questão do cartão de crédito, eu estava lá, né? Fazia só esses bicos, tirava um dinheiro, nesse mesmo da lâmpada, a mulher perguntou quanto é o serviço. Eu disse, rapaz, eu não vou cobrar nada, eu vou cobrar para trocar uma lâmpada. Poderia ter cobrado a visita, né? Eu disse, não precisa pagar nada não. Eu me lembro, naquele tempo, acho que ela me deu R$5. Eu dava aula de matemática particular, eu cobrava R$2,50 por hora. Então eu dava 2 horas, era R$5, só que era para dois jovens. Era R$5 para os dois. E eu pegava um em casa e levava até a casa do outro. Eu tinha uma Honda Bis nessa época, então ainda ia pegar um em casa, levava até a casa do outro, e ele morava mais ou menos como se fosse daqui lá no Santa Delmira, o outro onde eu dava aula.
Eu descobri depois de muito tempo, já depois de formado, que eu não deveria ter cobrado pelas aulas. Eu deveria ter dito, não, a aula é de graça, me pague só o mototáxi. Eu ia fazer mais dinheiro. Então, assim, você percebe que eu não sabia cobrar, né? Até hoje eu não sou muito bom de fazer essas cobranças. Então, eu não tinha muito dinheiro para pagar as contas do cartão de crédito. Eu passei e fui para a universidade, professor já na universidade, e meu cartão ainda nunca pagava a conta. Nunca o meu salário dava para pagar o cartão. Eu acho que isso aconteceu comigo, mas se acontecer com pelo menos uma pessoa aqui, isso pode te ajudar. Até que um dia, queridos, eu, em oração, pedi uma instrução ao Senhor para me livrar dessas contas que nunca tinham fim. Parecia que elas me iam acompanhar até Jesus voltar. Então era o cheque especial todo mês. E eu falei, Espírito Santo, me ajude a ficar livre desse cartão, me dê a solução. Ele disse, é fácil, é só você parar de comprar. É fácil. Um dia as contas vão parar. Como é que eu faço? Quebre todos os cartões. E eu já estava casado com a Aurélia nesse tempo. Eu poderia ter feito isso quando estava solteiro ainda. Quebre todos os cartões. Aí eu quebrei todos os cartões. Quase que quebrava o relacionamento também. Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu tive que, naquele tempo, me acostumar, me readaptar, de não ter aquela facilidade naquele momento. E fui pagando todo mês. Pagando. Até que chegou o dia que não tinha mais nenhuma conta para pagar. No começo, doeu na carne. Porque é bom você ter aquele cartão, aquele crédito ali, o que você quiser, você vai lá, passa e você joga para frente aquele problema, mas não resolve o problema. E Deus, ele vai te ensinar caminhos que podem resolver os problemas, queridos. Já teve ocasiões, depois que eu comecei a praticar esses princípios, eu me lembro que teve um dia, era um mês de janeiro, e eu já era pastor aqui na igreja. E nesse mês, eu não sei o que foi que aconteceu, as contas descontrolaram de um jeito e eu ia precisar de R$4.000 extra. Ou seja, meu salário, depois que quando eu administrei o salário tudo, eu digo, meu Deus, faltou R$4.000 nessa conta. Eu sou professor de matemática, queridos, eu entendo um pouquinho, pelo menos, de fazer conta. A Aurélia entende melhor do que eu, ela sempre acredita nisso. Mas eu entendo um pouquinho, eu sei fazer um pouco de conta. E eu disse, meu Deus, está faltando R$4.000 aqui. Eu não sei mais o que fazer. Eu não vendo nenhum produto. Eu orei, disse, Senhor, me ajuda. E uma pessoa, um amigo meu, ministro do Evangelho, mora longe. Ele disse, Jackson, eu vou passar uma semana fora da igreja. Você pode ir lá e ministrar nessa igreja, no meu lugar. Você vai ministrar quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Todos os cultos você vai ministrar da semana. Eu vou criar mais 2 para você ministrar, que era na sexta e no sábado. Eu vou estar fora e aí você pode ministrar, ficar lá junto com o povo. Aí eu disse, tá bem. Só que era longe, tinha que ir de carro e não cobrei nenhum dinheiro. A gente nunca cobra para ministrar, queridos. Não há essa prática no Ministério Verbo da Vida. Há uma prática comum de ofertar na vida de quem vai ministrar aqui na nossa igreja. Todos os ministros que vieram aqui, nunca nenhum cobrou nenhum real para vir, mas sempre nós ofertamos na vida de quem vem ministrar aqui na nossa igreja. E sempre eu gosto de dar a melhor oferta que a gente pode ofertar. Tipo, um ministro vem ministrar aqui, eu gosto de dar uma boa oferta, como se ele tivesse trabalhado um mês de trabalho, mesmo se ele vier ministrar uma vez. Porque você pode dizer, não é uma hora, é um tempo, é uma dedicação, é uma vida, é um tempo de estudo. Então eu gosto de dar a melhor oferta que eu posso. E eu fui lá, mas eu não fui com a expectativa de recursos. E quando cheguei lá, ainda ia gastar bastante transporte para ir, para voltar. Eu ministrei, queridos, todos os cultos dessa igreja. E quando terminou o último culto, já tinha terminado o culto. Todo mundo já estava se levantando e indo embora. A ministra, a dirigente do culto, disse, pessoal, parem. Chamou a atenção do povo, o povo já estava indo embora. Parem. Vamos tirar uma oferta para o pastor Jacques.
os diáconos já tinham levado os baldinhos, tudo, não tinha mais. Ela disse, um diácono disse, mas já levamos, traga de volta. Traga o povo de volta. E quando eles tiraram aquela oferta naquele dia, queridos, eu recebi mais de 4.000 reais de oferta. Sabe, amados, eu estou falando isso, por quê? Porque quando você pratica o que Deus te ensina, os princípios elementares, aquilo que estiver fora, Ele também pode fazer um milagre. Você faz o simples, você faz a sua parte. E existe aquilo que está além do que o seu braço pode fazer. Deus faz. Deus pode tocar no coração de uma pessoa, Deus pode te dar uma ideia para fazer algo fora da caixa e vai dar certo. Mas você precisa primeiro fazer o que está na caixa. Primeiro o que está na palavra de Deus. E aí o mais Deus vai fazer. Você crê? Aleluia. Então hoje eu quero começar com um princípio básico, que é o governo das nossas palavras, o governo da língua. Que é simples, é uma coisa que a gente pode mover através da palavra. E aqui no versículo 2 de Tiago, se você abrir, diga, Deus é meu Pai. Está escrito, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha só, queridos, o que a palavra está falando, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. Então, às vezes você pode ter dificuldade de exercer o domínio próprio em alguma área. Tem gente, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande de parar de comer. Começa a comer e não consegue parar. É uma dificuldade que essa pessoa tem, é difícil frear. Mas a palavra está falando que se você começar a refrear a sua língua no quesito de falar, você vai conseguir refrear todo o seu corpo. Tem pessoas que é agressivo, explosivo, e pensa que vai conseguir refrear o corpo tentando refrear primeiro os seus braços. Mas não, você tudo começa com a língua. Você tem que começar a colocar um freio na língua. Eu gosto de lembrar de um exemplo que a Mama Jen gosta de dizer. A gente fala Mama Jen, se fosse estar chegando agora, é a fundadora do Ministério Verbo da Vida. Ela, juntamente com o apóstolo Buddy Wright, eu me lembro, eu era criança em Campina Grande e eu cresci ouvindo Mama Jen, pastor Buddy, pregando. E Mama Jen, ela foi minha professora no Rema também, e ela costumava dizer que a gente precisa colocar uma trave na nossa língua, um freio. E a palavra fala isso. No versículo 3 diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, se pomos freios na boca dos cavalos, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Por um tempo da minha vida, eu ia muito para sítios, para fazendas, e eu tive a oportunidade de andar a cavalo. E quando você anda a cavalo, existe algo que é muito importante, que é o freio do cavalo. A gente pensa que o freio é aquelas cordas que você segura. Aquilo ali não é o freio é uma peça de metal que você coloca na boca do cavalo. E aí quando você coloca aquela peça de metal na boca do cavalo, através dela você consegue frear o cavalo. É isso que a palavra fala, se colocamos freios, não é na cabeça, é na boca do cavalo, nós podemos frear também todo o seu corpo. Nós podemos dirigir também para onde esse cavalo vai. Sabe, queridos, nós não somos cavalos, né, queridos? Mas existe o mesmo princípio. Se eu conseguir controlar a minha língua, eu vou conseguir controlar o meu corpo. Eu quero continuar aqui. No versículo 4, está escrito, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, aqui nós vemos o exemplo agora do navio, tão grande. Existe um profissional chamado prático. Alguém já ouviu falar desse profissional chamado prático? O prático, ele é um profissional que o trabalho dele é controlar o navio, é estacionar o navio.
Às vezes nem o comandante consegue estacionar o navio, mas o prático, ele consegue estacionar o navio. E o salário de um prático é muito bom. Um prático recebe um salário excelente, queridos. Você pode pesquisar aí depois. Acredito que o salário mínimo de um prático não é menos de 12 mil reais, para você ter ideia. Tem, dependendo do navio, 25 mil, pode ser até mais. Tudo vai depender do tamanho do navio. Mas menos de 10 mil não é, com certeza. E qual o trabalho dele? Estacionar navio. Manobrista. Um prático é um manobrista. De quê? De navio. Agora, o navio tão grande, ele é movido por um leme pequeno comparado ao seu tamanho. A palavra está dando exemplo aqui, que para nós controlarmos o nosso corpo, nós podemos olhar para um freio na boca de um cavalo, nós podemos olhar para um leme de um navio. Ou seja, está chamando a nossa atenção com exemplos diferentes, porque esse ponto é muito importante na vida cristã, queridos. Nós não podemos deixar a nossa vida desgovernada. Um navio sem leme é perigoso. Ele pode não ter onde atracar corretamente, ele pode sair desgovernado. Um navio precisa de um leme, porque ele tem uma direção, ele precisa chegar em um lugar. Qualquer lugar não serve para um navio, ele tem um destino. Diga para alguém perto de você, diga aí, você tem um destino. Qualquer lugar não serve para você. Existe um alvo na sua vida. Versículo 5 diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Aqui, ele fala dois aspectos da língua. Ela pequena, se gaba de grandes coisas. Mas ela também pequena, ela pode pôr em brasa uma grande selva. Uma coisa muito importante, queridos. Não saia por aí falando os teus planos para todo mundo. Não saia por aí se gabando do que você tem. Nem se lamentando pelo que você não tem. Está comigo, queridos? Versículo 7 diz, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Eu quero fazer uma pausa nesse versículo 8, porque esse versículo 8 diz que a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. No versículo anterior diz que toda espécie de feras, de aves, de seres marinhos tem sido domado pelo gênero humano. Você vê, querido, você vê o pessoal querer botar um elefante para sentar num banquinho. Colocar um leão para passar por dentro de um círculo de fogo. Uma circunferência de fogo, né? Você vê muitas coisas. Você vê um golfinho. Você vê uma baleia nadando com pessoas, virando, sendo domado pelos homens. Coisas extraordinárias. Mas a língua, ninguém consegue domar. Por um bom tempo, esse versículo 8 de Tiago, capítulo 3, ele era, para mim, um versículo que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender porque Deus, por um lado, nos motiva a dominarmos, governarmos a nossa língua. Mas, por outro lado, ele está dizendo que a língua ninguém consegue domar. Então eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou domar minha língua? Como é que eu vou governar a minha língua se a língua está escrito que ninguém consegue domar? Você já pensou sobre isso? E meditando sobre isso, eu meditei muito tempo, queridos. Até que um dia veio ao meu espírito a instrução. A língua que você não consegue domar é a língua do outro, mas a sua você consegue. Eu não consigo dominar a língua do meu próximo, mas eu consigo dominar a minha língua. Eu não consigo domar a língua da minha esposa, ela não consegue domar a minha, mas eu consigo a minha e ela consegue a dela. Está comigo? Às vezes o problema é que nós queremos, queridos, governar a língua do nosso irmão, do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, da esposa, do marido, e não colocamos o mesmo ímpeto para governar a nossa
própria. Então eu comecei a trabalhar, rapaz, então eu posso domar a minha língua, eu posso governar a minha língua, eu posso me calar na hora certa e falar na hora certa. Isso é muito importante. No versículo 9 diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é bom, o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a oliveira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isso é muito interessante. Aqui ele está falando de uma condição onde a igreja estava falando duas coisas diferentes que não poderia falar. Tipo, a mesma língua estava bendizendo a Deus e amaldiçoando os homens. Quando a língua do cristão é feita para abençoar e não para amaldiçoar. Eu gosto de uma passagem que diz aqui que a língua, ela é como uma fagulha. A língua é fogo. Está escrito aqui, a língua é fogo. Diga, a língua é fogo. Sabia que a sua língua é fogo? A minha língua é fogo. Agora eu te pergunto, o fogo é bom ou ruim? Depende. Depende de onde ele está. Se você coloca o fogo debaixo de uma panela, que está lá, uma feijoada, isso é bom ou ruim? É bom. Depende do tempo que você deixar. Se você coloca lá o fogo numa temperatura lá em brasas, debaixo de uma picanha, é bom ou ruim? É muito bom, mas ainda tem um tempo. Não pode ser pouco, também não pode ser demais. Sempre tem uma hora que tem que parar. Está comigo, queridos? Então, a nossa língua, ela é fogo. O problema é onde nós estamos colocando. Se você coloca o fogo em uma floresta, hoje à tarde mesmo eu estava vendo uma pessoa em Minas Gerais mostrando queimadas e florestas pegando fogo. Porque algumas pessoas soltaram fagulhas naquelas florestas. E ele estava conscientizando, pessoal, não jogue fagulhas. Quando estiver dirigindo, não jogue fagulhas, porque isso pode prejudicar muita gente. Uma pequena fagulha pode colocar em chamas uma grande floresta. Então, essa fagulha não é boa. Com a nossa língua, nós podemos colocar em chamas, queridos, um relacionamento, uma amizade. Sabe, tem gente que chega perto de uma pessoa e diz, ei, rapaz, está vendo fulano? Eu vi. Estava falando mal de tu. Eu lhe pergunto, isso está juntando ou afastando pessoas? Está afastando pessoas. São pequenas fagulhas. A gente precisa só colocar no lugar certo. Às vezes, queridos, nós mesmos podemos nos sentir meio frios. Alguém aqui já se sentiu frio espiritualmente? Mas você sabia que você tem uma chama, você tem um fogo na sua língua? Quando você está meio frio espiritualmente, o que é que você pode fazer? Ligar o fogo. Esquentar. Ligar a lareira. E você pode começar a falar o que a palavra de Deus diz. Você pode começar a levantar dentro de você um louvor, começar a cantar ao Senhor. Não um louvor triste, mas um louvor animado. Você pode começar a lembrar o que te dá esperança, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você pode começar a falar os feitos do Senhor. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu vou morar no céu. Aleluia, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. O meu Senhor vai à minha frente, Ele também está na minha retaguarda. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Eu não temerei.
Aleluia! E começa a levantar. O meu Deus, Ele está comigo. Ele falou que mesmo que uma mãe esqueça de um filho que amamenta, Ele jamais se esquecerá de mim. Ele não se esqueceu de mim. Ele está com seus olhos olhando para mim. Você começa a levantar, queridos. Quem você é em Cristo Jesus? A palavra fala que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo. Você começa a lembrar, rapaz, hoje pode ser que não está do jeito que Deus quer, mas também não está do jeito que estava. Eu já estou avançando em Deus. Ele começou uma obra, ainda não terminou, mas Ele vai terminar. Aleluia, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou ficar para trás. Eu vou continuar seguindo ao Senhor, eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu não entreguei a minha vida para Jesus para tomar de volta. A minha vida é dele, é propriedade dele. Se tem algum problema, ele vai dar um jeito. Aleluia! Então você tem fogo na sua língua. Você só precisa colocar no lugar certo. Aleluia! Então você vai se levantar. Isso é muito importante, queridos. Eu quero ir com vocês lá para o livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 1. Se você está anotando, em Mateus no capítulo 12, no versículo 34, Jesus, ele diz que a boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Da abundância do seu coração produzem os lábios. Ou seja, você enche o seu coração com a palavra e você vai falar a palavra. Aqui em Salmos 34, versículo 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará no domingo nos meus lábios. É assim? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia! Não espera de um domingo para o outro para cantar um louvor. Tenha louvores sempre nos seus lábios. Aleluia! A palavra fala, entra pelos átrios do Senhor, com ações de graças. Aleluias. Entra pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Ou seja, você sempre tem que ter louvores nos seus lábios. Ações de graças, agradecendo a Deus, porque Ele é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque até hoje o Senhor tem me sustentado e o Senhor vai me sustentar todos os dias da minha vida. Aleluia! Sempre trazendo gratidão no teu coração e começa a louvar a Deus. Quem Ele é, exaltando os seus feitos. Quão grande é o meu Deus! Cantarei com grande... Ou seja, você vai cantar louvores ao Senhor. Coloca um louvor para te ajudar, pelo menos para disfarçar o seu. Se você cantar como eu, bota o louvor bem alto e aí está tudo certo. Aleluia. Então, queridos, louvores tem que estar sempre na tua boca. Quando você está cheio de louvores, você cria um ambiente, uma atmosfera ao seu redor. Tudo que o inimigo quer, queridos, é que saia da sua boca murmuração. Que você esteja num ambiente de murmuração. Isso é o que o inimigo quer. Ambiente de murmuração é um ambiente improdutivo. É um ambiente que atrai pobreza, miséria, atrai as obras do inimigo. Mas um ambiente de louvores é um ambiente que atrai a inspiração de Deus. É um ambiente que atrai o favor de Deus, a graça de Deus. Começa o teu dia louvando a Deus. Isso quer dizer que não vai acontecer nada de errado nesse dia? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que mesmo que aconteça, você vai estar fortalecido espiritualmente. Vai haver um favor ali disponível para consertar as coisas. Mesmo que elas quebrem, elas não vão permanecer quebradas, porque o favor de Deus vai estar ali. A unção de Deus está ali. E aonde a unção de Deus chega, queridos, o quebrado se conserta. Eu quero ir com vocês para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 29. Tem algumas coisas que não devem sair da nossa boca. E uma delas está aqui.
algumas delas. Efésios capítulo 4. Quantos abriram? Versículo 29. Diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só que texto poderoso, queridos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre palavra torpe, e palavra torpe se refere a algo que é moralmente baixo, indecente ou vergonhoso. Pode ser usado para descrever ações, palavras ou comportamentos que são considerados ofensivos, vulgares ou desonrosos. Também pode se referir a algo grosseiro ou sem nobreza de caráter. Então, não deve sair da sua boca nenhuma palavra que tenha essas características. Nenhum, ou seja, a gente tem que guardar, queridos. Mas unicamente aquela que for boa. Boa para quê? Para construir. Boa para edificação. Edificar é construir. Ou seja, deve sair da nossa boca palavras que vão construir coisas boas. Quando você está falando algo, está construindo ou está só relatando um fato? Às vezes, nós, no meio de uma situação, a gente usa as nossas palavras só para atestar uma situação negativa que está acontecendo. Por exemplo, você vai passando pela rua e tem buracos na rua. Aí você começa a murmurar: rapaz, a gente paga tanto imposto para ver esse monte de buraco. Eu te pergunto, isso está construindo alguma coisa? Sim ou não? Não. Vai mudar alguma coisa por você dizer que tem buraco? Não. Isso é um tipo de palavra torpe. Não constrói, não edifica, e se tiver alguém perto de você, se tivesse com um pouquinho de ânimo, vai ficar mais desanimado. Esse tipo de linguagem não convém a nós que somos cristãos. Nessa mesma situação, você pode passar e ver os buracos, começar a chamar: eu chamo em nome de Jesus, Pai, um conserto para essa via. Eu chamo em nome de Jesus, um conserto, uma operação aqui que vai tapar esses buracos ou até mesmo vai fazer uma pista nova aqui. Eu declaro em nome de Jesus, essa pista aqui vai ficar um tapete. Você percebe que diante da mesma situação, alguém pode ter uma linguagem que não constrói nada, não edifica, só relata um fato, não é uma mentira o que está sendo dito. Está cheio de buraco. É até uma realidade. Relatar um fato não quer dizer que é uma linguagem sadia. Falar verdades nem sempre vai mudar situações. Está comigo, queridos? Então, nós temos que subir para um nível de linguagem superior, uma linguagem que constrói. Lá em Gênesis, no capítulo 1, você não precisa abrir, mas pode meditar em casa, a Bíblia diz que quando Deus chega aqui na terra, a terra está sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus disse, o que foi que ele disse? Haja luz. Ele não disse: rapaz, vamos procurar outro planeta, porque esse aqui está tudo em treva. Ele não disse isso. Ele disse: haja luz. E houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Ele começou a chamar a existência aquilo que ele queria ver e não aquilo que ele estava vendo. Às vezes tem uma mulher, e essa mulher é casada, e o marido dela dá um certo trabalho para fazer algumas coisas. Estou nem falando de pecado, não é aquele homem que demora a consertar as coisas em casa. Tipo, quebrou a torneira está pingando lá. E já faz 6 meses que a torneira está pingando. E ele não consertou essa torneira. E a mulher começa a falar: esse homem não conserta nada. Isso não vai mudar nada, está só relatando um fato. É verdade o que você está falando, mas não muda a situação. Você pode mudar a situação dizendo: eu creio em nome de Jesus, meu marido vai crescer mais e mais nessa área. Ele vai ser tão diligente que antes mesmo de quebrar, ele já vai fazer uma manutenção preditiva. Ele já vai fazer uma manutenção que vai antever. Diga: isso é fé. Tem que ser pela fé. Você é da fé. Diga: eu sou da fé. Romanos
Romanos 10, versículo 8 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé. A palavra da fé que nós pregamos, queridos. Aleluia. Então a fé, queridos, fala sempre o que você quer ver e não o que você está vendo. Aleluia. Isso é muito importante, queridos. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Conforme a necessidade. Tem uma dica aqui também, é que nem sempre porque a palavra é boa, ela precisa ser dita. Nem sempre porque a palavra edifica, ela precisa ser dita. Saiam palavras que edificam, saiam palavras boas, mas conforme a necessidade. Aleluia. Fala para você mesmo, diga aí, Jackson Jonas, da Silva Sauro. Nem sempre a boa palavra, o bom projeto precisa ser dito. Você precisa consultar o Espírito Santo, precisa ser dito. Eu lembro de um texto onde o irmão Rega fala em um dos seus livros que estava uma roda de ministros discutindo uma doutrina. E o irmão Rega estava lá observando e eles já discutindo aquela doutrina. E o irmão Rega não fala nada. Só que o irmão Rega é uma pessoa extremamente estudiosa, muito estudiosa. Ele mesmo se auto-intitulava um rato de bibliotecas. Sempre onde ele chegava que tinha uma biblioteca, ele estava lá estudando direto a palavra. E aquilo ali para ele era muito simples. Mas ele não falou nada, ele não foi chamado àquela conversa. Até que aquelas pessoas viram que o irmão Rega não falou nada e perguntou: irmão Rega, o que é que o senhor diz a respeito desse assunto? E o irmão Rega diz: vocês querem mesmo ouvir o que eu penso sobre esse assunto? Porque, queridos, às vezes as pessoas só querem saber o que você pensa para ser mais uma voz na discussão. E não uma voz de solução. E não porque elas querem realmente ouvir o que você pensa. Às vezes elas querem que você fale o que você pensa só para elas terem mais alguém na briga. Elas querem chamar mais alguém para a briga. Querem chamar mais alguém para a confusão. E você não precisa fazer parte da confusão. Diga isso para alguém para ser gay. Você não precisa fazer parte da confusão. E aí quando eles realmente disseram: sim, irmão, eu quero ouvir o que o senhor pensa sobre esse assunto. Aí foi o que ele falou. Então isso é muito importante, queridos. Uma coisa muito importante, nós estamos aí às margens, né, próximo de uma campanha eleitoral. Eu não ia falar isso, mas me veio inspiração para falar no culto anterior e eu lembrei agora. Se eu lembrei é porque é para falar. Sabe, amados, não se envolvem em contendas. Não entre lá nas redes sociais para falar mal de político A ou de político B. Nem mal e nem bem. Só se você tiver uma direção para falar bem. Mas ora por todos. Essa é a sua parte. Ore por todos. Não se envolva em contenda, querido. Isso não edifica. Ore por todos. Sabe, tem muita gente que vai ficar batendo boca nesse período. Vai ficar gerando contenda com o irmão A, com o irmão B, com parente, queridos. Por causa de um voto. Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo com Jesus. Já estamos com ele aqui, mas a gente vai estar com ele na glória. Então não liga para essas coisas não. Faz o teu melhor, vota certo, não venda seu voto de jeito nenhum. Isso não é coisa de crente, vender voto. Você nem tem voto, seu voto é de Jesus. Só pergunta a ele: Jesus, eu voto em quem? Nem vem me perguntar. Pergunta a Jesus e ao Espírito Santo. E ele vai te dizer. Amém? E pronto, e fica tranquilo. Não entre em contendas disso, isso não vai resolver nada. Certo? E nem nesse tipo, que isso aí vai gerar muita contenda nesses dias aí à frente, mas você não precisa participar dessas contendas. E também, no seu ambiente de trabalho, sempre vai ter alguma situação de problema, queridos. E você não precisa fazer parte do problema. Você pode fazer parte da solução desse problema se te chamarem para a solução. Se não, você pode fazer parte da intercessão. E a intercessão você pode fazer no seu secreto, no seu lugar de oração, orando pelas pessoas que trabalham com você, sabendo que a sua luta não é contra carne nem sangue. Se tiver carne e sangue, não é seu adversário. Você tem um inimigo, é Satanás e os demônios. Eles tramam as coisas e depois que está tudo tramado,
envolve pessoas, eles tiram o corpo para ficar a briga entre os homens. Mas sua luta não é contra carne nem sangue. Estamos aqui, queridos. Então isso é muito importante. Eu quero ir com vocês também para Efésios capítulo 5, próximo capítulo, no versículo 18. Você abriu, diga amém. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, queridos, enchei-vos do Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo. Como? Fala lá. Entoando louvores ao Senhor, de coração, cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo. Eu vou agradecer por quê? Por tudo que Deus me deu. Não agradeça pelo que o diabo fez. Uma vez eu vi uma pessoa, essa pessoa teve um dano na sua vida e ela começou a agradecer a Deus por aquele dano. Eu estava perto, eu disse para ela: rapaz, não é isso não. Isso aí foi o diabo que fez na sua vida. Não agradeça por isso. Por exemplo, uma pessoa bateu o carro: obrigado, Senhor, porque eu bati esse carro. Ela estava praticando errado esse versículo. Porque ela aprendeu que tinha que agradecer a Deus por tudo. Mas é por tudo que Deus dá. Está implícito, amém, queridos? Você não vai agradecer a Deus pelas obras do diabo. Mas em todo tempo você pode agradecer a Deus. Você pode agradecer a Deus quando uma situação como essa acontecer, não porque bateu o carro, mas porque, mesmo que você bateu o carro, você tem um Deus que conserta. Tem gente que agradece a Deus por uma doença: Senhor, obrigado por essa gripe. Mas você não vai agradecer a Deus por gripe, queridos, porque Deus não deu gripe a você. Aleluia, você crê que Deus não deu gripe? Deus, ele não bota enfermidade em ninguém, queridos. Ele não deu gripe a você. A palavra fala em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Ele não está mudando de ideia. Deus não é bipolar. Uma hora ele não está botando enfermidade para depois curar. Não, ele sempre está curando. Agora, se o diabo botou uma gripe, Deus ele pode curar. Então você pode agradecer: obrigado, Senhor, porque essa gripe tentou entrar no meu corpo, ela até está causando efeitos, mas eu creio que Cristo já morreu na cruz. Obrigado porque o Senhor já mandou a cura. Obrigado, Senhor, porque eu vou me levantar desses sintomas. Eu te agradeço, Pai, porque eu vou sair daqui melhor. Aleluia. Então, queridos, nós agradecemos a Deus não pelo problema, e sim porque Ele tem a solução. E Ele já está com a solução para as nossas vidas. Aleluia. Você crê que Deus sempre tem uma solução para você? Eu quero ir com vocês, eu gostaria de chamar já o Ministério de Música. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Enquanto você abre 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero lembrar para vocês algo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para saberdes como deves responder a cada um. Aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu acho que eu não falei o versículo, né? Eu falei Timóteo capítulo 2, versículo 15. O pessoal está ligado ali. Ok. 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Então, aqui o que a palavra está falando? Eu e você, nós devemos nos apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Diga aprovado. E que maneja bem a palavra de Deus. O que é manejar bem a palavra, queridos? Manejar bem a palavra não é saber abrir a Bíblia no versículo rápido, não.
Isso é uma parte, isso aí é um treino. Eu dizer, abra a sua Bíblia no livro de Ageu. E alguém diz, Ageu? Existe esse livro na Bíblia? Existe, queridos, é um profeta menor. Abra a sua Bíblia lá no livro de Ageu. E você rapidamente encontrar, isso é um treino. Mas manejar bem a palavra é na hora da necessidade, você saber o que está escrito na palavra e saber aplicar na sua vida. Isso é manejar bem. A palavra está dizendo aí, procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado e que maneja bem a palavra. Que você vai saber andar segundo está nas escrituras. No momento certo, você vai saber o que está escrito, onde está escrito, e você vai aplicar na sua vida. Aleluia! Manejar bem a palavra de Deus. Você vai saber discernir o que é certo, o que é errado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz isso. Aleluia! Deus é maravilhoso, queridos. Aí ele continua dizendo, e evita igualmente os falatórios inúteis. Existem falatórios inúteis e profanos. Aí fala que a linguagem, esse tipo de linguagem, ela corrói como câncer. Existe uma linguagem corrosiva, queridos, que mata a sua fé, que mina a sua fé. Você está conversando um tipo de linguagem, vai minando a sua fé, corroendo os princípios que foram colocados dentro de você. Mina a sua alegria, mina a sua paz. Você está lá conversando com uma pessoa e a pessoa começa a falar com você e tudo que ela fala é desgraça, é contenda, é problema. A pessoa encosta para você e começa a falar do que não presta. Tem gente, queridos, que vai para um culto, quando termina o culto você pergunta, e aí? Como foi? E a pessoa começa a falar de tudo que deu errado no culto. Rapaz, o culto era para terminar de 8h30, o culto terminou de 8h31, você viu, para atrasou 1 minuto. Rapaz, você viu aquela hora ali que o pastor, ele trocou um versículo, era aquele versículo, ele trocou o versículo, era para ele ter falado, ele até falou um, mas leu outro. Ou seja, de tudo de boa, a pessoa fica com a parte ruim. Está comigo, queridos? A pessoa está lá no almoço, tem um feijão, tá bom, o arroz tá bom, mas a carne passou um pouquinho do tempo e pergunta, na hora dele falar, ele começa a comer e diz, essa carne ficou meio dura, né? Aí outro dia a carne ficou na medida, mas rapaz, hoje capricharam aqui, passaram um pouquinho o sal no arroz. Tudo ele tem uma coisa negativa, uma linguagem corrosiva que mina a alegria do ambiente. A empresa tem 10 funcionários, 9 estão tudo bem, mas tem um que está dando problema. E quando ele chega e diz, rapaz, eu estou com um problema na empresa grande, eu não sei mais o que é que eu faço. É um funcionário, mas tem 9 que estão bem, queridos. Aleluia, tem alguém aqui? Cuidado para você não estar associado diretamente com uma pessoa de linguagem corrosiva. E cuidado para não ser essa pessoa também. Sabe uma coisa que eu tenho orado? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu tenho orado e tenho pedido ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a melhorar a minha linguagem. A dominar a minha língua para falar o que eu devo falar. Porque, queridos, isso eu estou falando para vocês, mas também serve para mim. Sabe, em muitas ocasiões, se eu não tiver cuidado, eu vou começar a murmurar. Está comigo, queridos? Aleluia. Às vezes a gente pode olhar e dizer, rapaz, na igreja tinha cadeiras vazias. Cadê o povo que não chamou o resto para terminar de encher as cadeiras? Mas a maioria da igreja já está com as cadeiras cheias. Mais da metade está cheia. A gente já está com 2 cultos. Você está entendendo, queridos? Tem gente que diz, rapaz, o culto estava vazio, eu só vi as cadeiras vazias. Mas pelo menos você viu as cadeiras. Um dia desse a gente estava crendo para chegar às cadeiras. Nem cadeira tinha. Um dia você estava querendo casar, estava crendo para comprar o prato. Não tinha nem o prato, quanto mais a comida. Então, queridos, a linguagem deve agradecer por tudo o que chegou. E quando você levanta ações de graças pelo que já chegou, você começa a gerar um ambiente de fé, um ambiente de gratidão. E tudo que você fala nesse ambiente de gratidão, de fé e de louvores vai acontecer.
Um ambiente de gratidão, de louvores e celebração pelo que Deus está fazendo. É um ambiente fértil para a tua fé funcionar para coisas grandes, para coisas maiores. Aleluia! Eu creio, queridos, que vocês vão viver o melhor. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e começasse a agradecer a Deus. Aleluia! Pelo que chegou, queridos. Porque você está aqui e você pode chegar aqui com as suas duas pernas. Aleluia. Porque você pode estar aqui de pé. Aleluia. Porque você pode estar respirando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu cheguei, Pai, muito obrigado. Porque eu estou ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Começa a agradecer pelo que Deus tem feito. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito que está nesse lugar, pela inspiração desse ambiente. Obrigado, Pai, eu te louvo, te agradeço pelos milagres que têm acontecido nessa igreja. Curas extraordinárias têm acontecido nessa igreja. Muito obrigado, Senhor. É a Tua mão tocando e fazendo. Ninguém poderia fazer, só o Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, porque o Senhor nos deu Jesus. Obrigado, Pai, porque se o Senhor nos deu Jesus, o Senhor vai nos dar qualquer coisa. Aleluia. Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, o Seu único Filho, como não nos dará graciosamente com Ele as demais coisas? Ei, Ele vai dar todas as coisas, porque Ele já deu Jesus. Ele já liberou Jesus. As demais virão junto. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, queridos, quando Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava nem saía. Rigorosamente, Deus deu uma instrução a Josué. E Deus disse: Josué, diga ao povo que dê voltas naquela cidade, naquela muralha. E eles coloquem louvores na frente. Os levitas botam na frente cantando louvores. E o povo siga atrás. E eles façam isso numa semana, num dia, outro, 6 dias. No 7º dia, diga o povo que dê 7 voltas. E depois dê um grito. Aquele povo não tinha arma suficiente, não tinha um exército suficiente para entrar e tomar posse daquela terra, queridos. Mas Deus disse: vocês têm perna, vocês podem andar, vocês têm boca, vocês podem louvar. Então só obedeçam, comecem a celebrar pelo que vocês já têm. E o que vocês não podem, eu vou fazer na vida de vocês. Vocês vão testemunhar um milagre pela obediência e pela celebração. Aleluia. Ei, se prepare para testemunhar milagres por causa da sua celebração. Se prepare para testemunhar milagres, agir de Deus, sobrenatural. Não tenha medo de nada, não tenha medo de perder nada, porque Deus é aquele que está contigo. Aleluia. E você pode abrir a sua boca e criar coisas. Você pode criar coisas pelas suas palavras. Como? Chamando a existência. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Você pode chamar: Pai, eu chamo um carro novo. Pai, eu chamo uma casa nova. Pai, eu chamo em nome de Jesus. Uma estrutura espiritual mais forte para viver a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você está pronto? Vamos cantar essa canção. Enquanto estivermos cantando essa canção, em meio a esses louvores, seja qual for a necessidade que você está enfrentando, comece a chamar o agir de Deus nessa área. Comece a chamar a solução nessa área. Comece a se ver como uma solução nessa área. Aleluia. Se for pessoas para te ajudar, chama pessoas. Eu chamo em nome de Jesus, ajuda nessa área. Aleluia. Glória
queridos, está sobre a sua vida liberado. Sabe, o inimigo, ele pode fazer tramas para o seu mal, para desfazer áreas da sua vida. Mas quando você perceber as tramas do inimigo, pessoas arquitetando planos para de alguma forma afetar a sua vida, você começa a louvar a Deus, porque Deus, ele faz tramas ao teu respeito. Deus, ele faz tramas para te resolver, para te beneficiar. Essas tramas a gente chama de planos. Em Jeremias 29, no 11 ele diz: eu é que sei que planos tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz, são planos de te dar um fim, uma esperança, são planos de te fazer prosperar. Aleluia! Então o inimigo pode levantar as tramas, os planos dele, mas você, no meio dessa situação, começa a louvar a Deus e dizer: eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Diga: eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Diga: eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para curar. Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para transformar. Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para salvar. Eu sei em quem tenho crido e ele é poderoso para prosperar. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é poderoso, queridos. Ele é o teu Pai. Celebra a presença dele. Você vai ver grandes coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia! Você pode sentar um pouco, queridos. Você deve fazer isso todos os dias, na sua casa, amados. Na tua casa, no teu quarto. Quando você estiver saindo para o trabalho, lembrando que Deus está contigo. Ele não te deixa só. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite, chegou com alguma dor, enfermidade, deseja receber oração para cura. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero orar por você. Se alguém chegou com alguma dor ou enfermidade, Deus é poderoso para curar. Temos uma pessoa ali. Amém. Uma pessoa aqui também. Estenda as suas mãos na direção delas. Aleluia. Pai querido e amado, nós cremos com os nossos irmãos aqui presentes, com aqueles que estão em casa, Pai, ouvindo essa mensagem. Eu declaro em nome de Jesus a unção de cura vindo sobre eles, tocando no corpo deles e sarando toda enfermidade. Eu repreendo toda dor e tudo que está fora de ordem, o que provocou essa doença ou enfermidade, eu declaro seque e desapareça em nome de Jesus. Eu declaro uma restauração completa nos órgãos e em toda a área que possa ter sido afetada. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Está feito. Essa semana, ontem, eu terminei uma série. Nós fizemos uma série 21 semanas de cura. Aos sábados pela manhã, às 11 horas da manhã. E sábado ontem, eu finalizei 21 semanas de oração por cura. E nós vimos Deus fazer coisas maravilhosas, queridos. Uma pessoa testemunhou que o pai dela estava bebendo. Ela pediu oração, era viciado em bebida e Deus libertou. Ele parou de beber, já faz algumas semanas que não bebe mais. Graças a Deus. Uma pessoa também tinha problema de ansiedade, Deus também curou essa pessoa. Vimos outras curas. Uma senhora estava com o pulmão cheio de nódulos, com caroços. E para a honra e glória do Senhor, Deus sarou, ela veio para o culto, queridos. Deus é maravilhoso. Deus está fazendo curas, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. E o pessoal perguntou, na verdade eu perguntei se o pessoal queria que continuasse. Decidiram que sim, então a partir da próxima semana nós vamos estar dando continuidade às ministrações. Não serão mais 21 semanas de cura, porque já terminou as 21 semanas, mas nós vamos continuar até enquanto Deus quiser, amém? E eu gostaria de saber, querido, se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra
e quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Você pode dizer: eu já creio em Jesus, eu já creio que Ele é o meu Senhor. Mas você nunca tomou uma decisão de publicamente dizer sim para Jesus. E Jesus, Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Você vai estar aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E se você está aqui hoje e quer tomar esse passo de fé, de aceitar Jesus como o teu Senhor, não é a Igreja Verbo da Vida, é Jesus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Alguém hoje quer dar esse passo de fé, fazer uma aliança com Cristo? Ele vai perdoar os seus pecados e vai fazer de você uma nova criatura. Só Ele pode fazer isso. Eu vou te perguntar mais uma vez. Talvez alguém estava tomando essa decisão. É a melhor decisão da sua vida. Só para você ter ideia, quem já fez essa decisão? Levanta a sua mão, olha, praticamente todas as pessoas. Mas se você está aqui, não é uma vergonha, não é uma exposição. A exposição foi Jesus ir para a cruz, no nosso lugar. É só uma decisão de entregar a vida para Ele. Eu vou te perguntar mais uma vez: alguém hoje quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, quer dar sim para Ele? Uma jovem ali atrás, palmas para ela. Você pode vir aqui à frente? Parabéns, querida. A palavra de Deus fala que há festa nos céus. Aleluia. Mais alguém gostaria de se juntar essa jovem e dizer sim para Jesus? Ainda dá tempo, você também pode vir. Aleluia. Mais alguém, queridos? Amém. Alguém hoje quer voltar aos caminhos do Senhor? Se você estava afastado por algum modo, quer voltar aos caminhos do Senhor hoje, também você pode vir. Alguém? Amém. Então vamos orar por ela. Como é seu nome, minha irmã? Jamile. Todos estendam as mãos para Jamile. Pai querido e amado, nós oramos em favor de Jamile, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que hoje seja um dia marco na vida dela, que o Senhor venha fazer a diferença na vida dela, derramar o teu sangue precioso e purificá-la de todos os pecados, Pai. Assim como um dia o Senhor fez com todos nós, que hoje seja um marco na vida dela. Eu declaro em nome de Jesus que ela seja gerada hoje em Ti, Pai, e ela possa receber a experiência do novo nascimento, Pai. E de hoje em diante ela se tornar uma nova criatura, crescer espiritualmente para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, amém. Palmas para Jamile, queridos. Jamile, você poderia seguir aquele casal, eles vão te dar algumas instruções, vai ser uma grande bênção na sua vida. Que bênção, amados. Eu gostaria de dizer que se você também deseja receber o batismo com o Espírito Santo, também está disponível. Alguém gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo hoje? Aleluia. Batismo com o Espírito Santo é para você ser revestido de poder, amém? Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, no final você pode procurar aqui um casal pastoral da igreja, eles vão te dar esse suporte, amém? Vai ser uma grande bênção. Outra coisa, queridos, nós temos um material que nós selecionamos aqui garimpando mesmo, é do irmão Kenneth Reagan. Alguns livros, são livros que vão ajudar a você tanto se fortalecer como discípulos de Cristo, como também para discipular uma nova pessoa. Então às vezes a gente tem aquela pessoa no trabalho, na nossa casa, alguém que a gente ganhou para Jesus e a gente não sabe como discipular essa pessoa, não tem ferramentas. Então a gente separou aqui um kit com 10 livros que vão te ajudar a dar os primeiros passos no discipulado dessa pessoa, ok? Então, com esses 10 livros aqui, certamente ela já vai ter uma boa base para continuar crescendo espiritualmente. O primeiro livro é O Novo Nascimento. Por exemplo, essa jovem que recebeu a Cristo hoje, possivelmente ela vai receber esse livro. Se possível, já leve esse para ela, porque se não tiver lá, já entregue ao pessoal, tá bem? Só tire o preço, que ela não vai pagar nada. Também tem esse livro Redimidos, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, Crescendo Espiritualmente, O Nome de Jesus, A Autoridade do Crente, A Oração que Prevalece para a Paz, porque às vezes você nem sabe como orar, queridos, em alguma situação, né? Tem situação que a gente precisa orar, mas a gente não sabe como. Então esse livro aqui vai te ajudar demais. Esse é sobre o batismo no Espírito Santo. Você vai aprender sobre o revestimento de poder, que é disponível para todo cristão.
Esse aqui é Novos Limiares da Fé. Você vai aprender sobre fé. Esse livro eu li quando eu estava fazendo Rema. Primeira matéria do Rema, eu li Novos Limiares da Fé. E curso de evangelismo pessoal. Todos nós sabemos que precisamos evangelizar. Mas às vezes a gente nem sabe como abordar uma pessoa, como evangelizar, ok? Então esse livro aqui vai te ensinar muito também a esse respeito. Então eu recomendo que você adquira esses 10 livros, queridos, para você tê-los na ponta da língua e também para que você possa ajudar pessoas que você está discipulando. O que é que eu faço quando eu estou discipulando uma pessoa? Primeiro, eu pergunto se essa pessoa pode comprar o livro. Se ela puder comprar, tem jeito que comprar o livro não é problema nenhum, ela compra o livro. Se eu ver que essa pessoa não pode comprar o livro, eu compro e presenteio. Ok? Então não presenteio todo mundo, porque se uma pessoa já pode comprar, ela me libera para presentear um que não pode. Naquele momento. Porque depois que for discipulado, vai poder também. Amém? Então, faz isso e você vai crescer muito e vai ajudar muitos outros a crescerem também espiritualmente. Diga, Deus é bom. Se for abençoado com essa palavra, vai ser mais ainda quando praticar. Amém, queridos?